Então, no Evangelho Apócrifo de Tomé, o aforisma 35, ou Sutra 35, e ali nós encontramos Shiva Jesus dizendo: ninguém pode penetrar na casa do forte e prendê-lo se antes não lhe ligar as mãos ou lhe atar as mãos. Só depois pode saquear-lhe a casa. É muito interessante, porque todos nós somos vulneráveis. Todos nós. Nessa condição que nos encontramos, nós somos vulneráveis, ou seja, a nossa casa, e casa aqui não é casa física, a casa aqui é o nosso mundo interno. Então, toda vez que Shiva Jesus fala de casa no Evangelho, ele nunca está se referindo à casa física. Quando ele fala de casa, ele está falando da nossa constituição psico-emocional e mental. É aquilo que é a nossa constituição intrínseca, aquilo que é o nosso próprio ser, isso é a nossa casa. Então isso é importante de ser destacado. Então nesse estado que nós estamos, nós vivemos uma certa condição de invigilância. Ou seja, nós somos invigilantes porque andamos distraídos. Porque nos distraímos com muita facilidade. O que é uma distração? Distração é o contrário da conversão. Distração é quando eu saio de mim e me perco nos eventos exteriores. Eu me diluo, eu me espalho nos eventos exteriores. Isso é distração, que é o oposto de conversão. Conversão é quando eu reúno tudo num único foco, num único ponto e direciono para dentro. Isso é converter. E é nesse sentido que Shiva Jesus dizia: convertei-vos, porque está próximo o reino. Porque o reino é consciencial, o reino está em nós. Essa é a proximidade. Então, nós temos essa condição de invigilância porque somos seres com uma extrema facilidade de distração. E quando nós estamos distraídos, a nossa casa fica vulnerável. Estando a nossa casa vulnerável, ou seja, sem defesa, nós podemos ser invadidos por forças hostis. Tanto por potências energéticas, como por presenças conscienciais. Porque existem muitas consciências imateriais que podem invadir a nossa casa. Alguns chamam esse estado de obsessão, ou, quanto mais agudo, de subjugação, ou, quanto mais suave, apenas de influenciação. Por quê? Porque nós vivemos num estado de mentes interconectadas. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos num aspecto de estar envolvidos por muitas consciências. E consciências incorpóreas, consciências que estão apenas no estado sutilizado. E como existem muitas consciências infelizes, perturbadas, insanas, elas, quando encontram uma casa vulnerável, uma casa que não está fortemente vigiada e trancada, eles realmente penetram. Penetram e fazem uma bagunça, fazem uma arruaça terrível. E todos nós estamos sujeitos a isso. Realmente nenhum de nós está blindado. Nenhum de nós. Por isso que Shiva Jesus advertiu:
Orai e vigiai. Aquele que não sabe a que hora vem o ladrão, ele não dorme. Ele fica a postos vigiando para que sua casa não seja saqueada. E como que você consegue atar a mão de um homem forte? Porque quando ele diz o homem forte, e esse forte está em letra maiúscula, porque todos nós somos fortes. O nosso espírito é forte. O nosso espírito, ele é invulnerável. Então nós temos uma fortaleza, que é o nosso espírito. Esse é o homem forte. Mas quando esse homem forte está distraído, né, quando ele não está vigilante, ou seja, quando nós não colocamos de prontidão, as suas mãos podem vir a ser atadas, ou seja, o que é atar a mão? É inviabilizar sua possibilidade de expressão. É neutralizar a sua atividade. Então, quando neutralizamos a atividade do forte, que é o nosso espírito, estando o espírito de mãos atadas, simbolicamente falando, a casa fica totalmente vulnerável para que se faça a maior festa. E isso é muito sério. Isso é uma realidade. Observem o absurdo número de casos de pessoas sofrendo transtornos psíquicos, transtornos espirituais, transtornos mentais. De onde vem tudo isso? As pessoas estão constantemente tendo as suas casas saqueadas, roubadas. O que essas consciências roubam? Roubam a energia, roubam vitalidade, roubam o que encontram. E há pessoas que acham que é uma qualidade manter-se aberto para influenciação. Há muitos exercendo, inclusive, um estado mediúnico invigilante no sentido de que acham que devem permitir que qualquer consciência penetre no seu campo e, através dele, faça várias ações ou atividades. Não percebendo os danos que podem ser causados quanto esse campo é violado. É por isso, amadas, amados, que diferentemente de algumas tradições do Ocidente, no Oriente, particularmente dentro do yoga, das escolas do yoga, embora se conheça, sim, sobre a questão da mediunidade, esse estado mediúnico não é incentivado e nem é utilizado. Você não vai ver um yogi em estado mediúnico. Por quê? Porque é muito perigoso quando uma outra consciência, principalmente uma consciência enfermiça, perturbada, invade o seu campo com a sua permissão. Isso pode causar até transtorno orgânico, pode vir a adoecer as pessoas. Não sem razão que muitos médiuns têm constantemente cefaleias, dores de cabeça,
dores na nuca, estados de enjoo, ânsias de vômito, fora os transtornos emocionais, mudanças de humores bruscas. Então veja como a questão é muito mais séria do que nós imaginamos, do que nós supomos. O que, em linhas gerais ou em resumo, Shiva Jesus está aconselhando? Não permita que o forte tenha sua mão atada. O que é o forte? O forte é o espírito. A personalidade, as flutuações emocionais, as flutuações mentais, todos os adereços do ego, isso é o fraco. O forte é o espírito, é o ser. Não deixe que ele fique com mãos atadas. Faça dele o guardião e senhor da sua casa. Porque quanto forte está ativo, está presente, a sua casa não é invadida. Um ser que está presentificado no seu próprio ser, ele é invulnerável. Ele não consegue ser acessado por frequências baixas. Não consegue. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado ao transitar por esses territórios que nós não conhecemos. Esse estado de ter a nossa casa saqueada, né, é muito mais comum do que nós imaginamos. Isso leva pessoas, às vezes, a estados de loucura, de insanidade. São transtornos de fato. E nós estamos vivendo uma epidemia de transtornos psíquicos e emocionais, uma verdadeira epidemia. Isso se deve, obviamente, ao estado particular que o planeta está vivendo dentro desse processo de transição, dentro desse processo de mudança vibracional que está ativa no nosso planeta. Tudo nesse momento está potencializado. Tudo. Se eu me foco naquele que é forte, se eu me foco no meu ser, eu vou ter isso potencializado. Mas se eu permito a vulnerabilidade, se eu me ligo a frequências inferiores, isso também vem de forma avassaladora. Por isso que é um tempo de vigília, de oração e vigília. Aquele que não vigia, nesses dias em que estamos vivendo, ele está atraindo para si estados trágicos. Se nós tomarmos o sermão profético de Jesus, né, quando ele fala daqueles tempos, se referindo a esses estados vibracionais que nós estamos vivenciando, né, as advertências que ele faz ali de forma figurativa, né, quando ele diz, se você estiver no campo, não volte em casa, se você estiver no telhado, não desça para pegar uma muda de roupa.
Ou seja, não dê um passo atrás. Não retroceda, não olhe para trás. Foque apenas no que está à frente, foque na luz, foque naquilo que você precisa alcançar. As palavras de Shiva Jesus não foram para aquele tempo, não foram para aquelas pessoas. São para o nosso tempo, são para nós. Ela é para este agora. Ele está falando para essas consciências que somos nós neste momento. Então veja, quando ele diz assim, ninguém pode penetrar na casa do forte e prendê-lo se antes não lhe ligar ou lhe atar as mãos. Só depois pode saquear-lhe a casa. Ele está falando para nós. Para cada um de nós, neste aqui, neste agora. Então isso não é uma fala histórica, não é uma fala que foi dita por Samana Jesus. Isso é uma fala que está sendo dita neste presente para cada um de nós. E em que volume nós estamos buscando nos ancorar no que é forte, naquele que é o forte em nós. Porque é só esse forte que pode tornar a nossa casa invulnerável. Veja. Aí nós achamos que o Evangelho é uma coisa que está sendo dita para outros ou é um discurso moral, né, para rechear os cultos, os rituais, e não percebemos que está sendo falado diretamente para aquilo que somos nesse aqui, nesse agora. Se você tem a sua casa saqueada, é porque o forte não está presente. É porque o forte está com a mão atada. É porque existem outras forças que não é o forte atuando. O ser é o homem forte. O Atman é o homem forte. O espírito é toda a fortaleza. É no espírito que está a força. E contra a força do espírito, não há potência capaz de vencer. Porque esse espírito é Deus. Esse espírito é o absoluto. E esse espírito já é aquilo que somos. Isso não é o Gaian dizendo. Isso é Shiva Jesus dizendo. Mas quem ouve Shiva Jesus? Há tantos discursos feitos em torno de Jesus, tantos oradores, tantos pregadores, mas quem fala disso? É como se as palavras de Jesus fossem apenas para enfeitar, como se fossem adereços para ser usado, ostentado.
Né? Quem fala disso? E aí nós temos esse mundo adoecido, pessoas adoecidas, pessoas extremamente vulneráveis, sendo atacadas de todas as formas, por todos os lados, por todas as formas de vibrações e consciências hostis o tempo todo, em estado contínuo de sofrimento. Algumas em estado de desespero, de sofrimento que nós não conseguimos dimensionar. E tudo que elas precisam é que alguém mostre a elas onde está o forte e que ancore nesse forte, porque estando forte e desperto em casa, com as mãos soltas, não atadas, não há quem penetre. Não tem como a casa ser saqueada.